Olá galerinha, tudo bem? Professor Marcos André de Biologia. Hoje a gente vai tentar gravar de uma certa maneira um pouco diferente do nosso habitual e de uma certa forma pensamos em gravar aqui uma aula um pouco mais prática, digamos, mais do nosso dia a dia, o que geralmente a gente faz em uma sala, tudo bem? Então eu vou montar aqui um esqueminha de um assunto importantíssimo para a prova do Enem e também para outros processos seletivos. E aí eu vou denominar aqui, pessoal, de aula 01. E essa aula 01 vai ser a nossa aula sobre ácidos nucleicos. Tudo bem? Então, é um dos assuntos mais cobrados em provas. Quando nós falamos em ácido nucleico, a gente está falando de uma substância de caráter ácido que inicialmente foi encontrado no núcleo. E sempre quando nós falamos em ácido nucleico, vem a ideia dos tipos de ácidos nucleicos. Você que está assistindo aí a videoaula já pode até falar para mim, né? Existem dois tipos de ácidos nucleicos. Existe o DNA e o RNA. Tudo bem? Não esqueçam que DNA é chamado tecnicamente de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Enquanto que RNA vai ser o nosso ácido ribonucleico. Essas duas moléculas elas são essenciais para os seres vivos. O DNA é a molécula que armazena a informação genética, armazena todas as informações que são necessárias para que nós possamos produzir as nossas proteínas e assim manifestar as nossas características. Mas a produção de uma proteína, ela depende da participação do RNA. Nós vamos aprender em outro momento, né, como é que esse fluxo de informação genética ele é repassado para uma molécula de RNA e posteriormente isso vai definir a sequência de aminoácidos de uma proteína. Neste exato momento a gente tem que se preocupar em diferenciar o que é o DNA e o RNA. Só que as duas substâncias, as duas moléculas, elas são classificadas como macromoléculas. Tudo bem? Macromoléculas. Galerinha, é fácil, hein? Macromoléculas seriam moléculas grandes. São moléculas de elevado peso molecular. Por isso que os autores também denominam os ácidos nucleicos de polímeros biológicos. Também é fácil. Polímeros biológicos é uma molécula formada pela união de várias unidades. Então, na biologia, nós afirmamos que existem predominantemente três tipos de polímeros: os polissacarídeos, os polipeptídeos e os polinucleotídeos. Os polissacarídeos seriam carboidratos como amido, glicogênio, celulose, quitina. Polipeptídeos seriam as proteínas. Polinucleotídeos seriam os ácidos nucleicos. Tudo bem? Galerinha, então o que a gente pode afirmar? Se eu digo que o ácido nucleico é uma molécula formada pela união de várias unidades, nós temos que lembrar quais são as unidades dos ácidos nucleicos. E as unidades dos ácidos nucleicos são denominadas nucleotídeos. Nucleotídeos. Então, as unidades dos ácidos nucleicos são nucleotídeos. Ora, eu já sei que o ácido nucleico é formado por esses nucleotídeos, mas cada nucleotídeo é constituído de quais componentes? Vamos lá. Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose, um açúcar com 5 átomos de carbono, e por uma base chamada de base nitrogenada. São as famosas letrinhas. Quando você observa um ácido nucleico, você sabe que ele é identificado através de letrinhas A, T, G, C e U. E essas letrinhas são as famosas bases nitrogenadas. Então vamos lá, desde o início. Os ácidos nucleicos são de dois tipos, DNA e RNA. São macromoléculas ou polímeros biológicos. As unidades são chamadas de nucleotídeos. Fosfato, pentose e base nitrogenada são os componentes de cada nucleotídeo.
Em livros tanto de ensino médio como de ensino superior, é comum você observar a representação de um nucleotídeo, como aqui, ó, o radical fosfato, ligado a um carbono, tá, que compõe a pentose, tudo bem? E essa pentose, por sua vez, ela é ligada a uma base nitrogenada. Então, bem aqui eu tenho o número 1, que corresponde ao fosfato. Aqui eu tenho o número 2, que corresponde à pentose. E aqui eu tenho o número 3, que corresponde à base nitrogenada. Tudo bem? Galerinha, vamos tomar cuidado com um detalhezinho que é importante. Vejam só, acompanhe aqui o raciocínio. Bem, aqui eu tenho carbono 1 linha, aqui eu tenho carbono 2 linha, aqui eu tenho carbono 3 linha, 4 linha e 5 linha. Então, sempre o radical fosfato está ligado ao carbono 5 linha. Toma muito cuidado que essa denominação em qual carbono se encontra uma determinada ligação ela é importante. Por quê? Porque você tem uma ideia discutida em ensino superior sobre a orientação da molécula de DNA e RNA, que ela é dita 5 linha, 3 linha. Isso faz justamente alusão a esses carbonos que aqui se encontram e mais adiante eu vou comentar com vocês. Tudo bem? O que nós precisamos agora? O que eu levo em consideração para diferenciar um DNA de um RNA? Tudo bem? Bem, vamos lá. Galerinha, é comum a gente montar essa tabelinha, olha só, bem fácil, DNA e RNA. E essa tabelinha, ela vai justamente apresentar quais são as diferenças entre esses dois ácidos nucleicos, tá? A diferença de DNA para RNA. Então vamos lá? DNA é uma molécula que ela apresenta 2 filamentos, então a gente diz que ela é bifilamentar. Bifilamentar. Já o RNA, ela é unifilamentar, monofilamentar. Por quê? Porque ela apresenta apenas um único filamento. Tu vais observar, você vai estudar isso em algum momento, tá? Lá no seu ensino superior, e se você já é do ensino superior, que alguns tipos de RNAs podem apresentar regiões, né, que são bifilamentares, mas são uma particularidade de alguns tipos de RNAs, como o RNA transportador, por exemplo. Mas a base do RNA é constituído a partir de um único filamento. No DNA, nós temos uma base nitrogenada específica, tá? Que é a famosa timina. Então, sempre que você encontrar a letra T, é o indicativo de DNA. Já no RNA, nós vamos encontrar a uracila. E a outra diferença básica é justamente o carboidrato, a pentose. No DNA, nós vamos encontrar a desoxirribose, enquanto que no RNA nós vamos encontrar a ribose. Então essa é a diferença, ou são as diferenças básicas entre um e outro. Tudo bem? Agora, não custa nada nós colocarmos aqui uma situação que é importantíssima para vocês. Vamos tomar muito cuidado com a seguinte situação. Quando eu falo bases nitrogenadas, concordas comigo que são as letrinhas, tudo bem? Essas bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos. Existem as bases chamadas púricas, também conhecidas como purinas, que correspondem à adenina, que você vai representar com a letra A, e a guanina, que você vai representar com a letra G. Perfeito. E eu tenho as bases pirimídicas. As bases pirimídicas, elas são de 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Nós temos a timina, que nós vamos representar com a letra T. Nós temos a citosina, que nós vamos representar com a letra C. E nós temos a uracila, que nós vamos representar com a letra U. Só não esqueça de um detalhe. A timina é específica do DNA e a uracila é específica do RNA. Tudo bem? Tranquilo? Então, galerinha, esses foram aí 10 minutos para que a gente possa diferenciar um DNA do RNA, ou seja, a diferença dos ácidos nucleicos.
A nossa próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho a estrutura do DNA, os tipos de RNAs e como a informação genética ela é repassada até a produção de uma proteína. Não perca o próximo vídeo, galera. Abração!